Olá, está começando mais um ACS na TV que recebe hoje a meteorologista Nadiara Pereira. Seja muito bem-vinda, Nadiara. É um prazer ter você aqui no ACS na TV. Olá, muito obrigada. Para mim é um prazer, obrigada aí pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui pela primeira vez e trazendo informações aí sobre os impactos do clima aqui no Brasil, no mundo como um todo, né? Nesse momento tão importante que a gente está passando aí por grandes mudanças. Sem dúvidas. E para começar o nosso bate-papo hoje, nós gostaríamos de saber quem é a Nadiara, além da profissão, né? Um breve resumo da sua trajetória profissional, da sua trajetória pessoal, uma mulher de múltiplas facetas, porque você é apresentadora, é atleta, me conta um pouquinho. Eu sou uma pessoa que sou ligada no 220, né? Não gosto de ficar parada, então por isso que sobra um tempinho eu arranjo alguma atividade diferente para fazer e gosto bastante de alinhar aí diversas áreas da minha vida. Eu acho que uma desperta um pouco mais de treinamento para outra e dá bem para conviver com todas elas. Eu sou gaúcha, né, mas já estou em São Paulo há 13 anos. Lá no Rio Grande do Sul eu me formei em meteorologia em Santa Maria. Fiz a faculdade, gostava muito da área de pesquisa, né? Seguia na linha de pesquisa, trabalhei com pesquisa sobre ozônio. Aí vim para São Paulo para fazer mestrado na USP, onde eu desenvolvi uma área mais na área de climatologia, impactos de ciclones extratropicais, e pretendia seguir nessa área de pesquisa, sair para fora do país, mas aí acabei conhecendo a Somar Meteorologia, que era uma empresa privada de meteorologia. Comecei a trabalhar com previsão do tempo, me apaixonei muito pela área de previsão do tempo voltada pelo agro, afinal eu sou filha de produtor rural, sou lá do interiorzão do Rio Grande do Sul, venho de uma cidade de 5 mil habitantes e meu pai é produtor rural, então sempre fui muito apaixonada pelo agro também. E na Somar Meteorologia eu encontrei esses dois mundos, né? A meteorologia aliada ao agro. E também comecei a trabalhar, além de trabalhar com meteorologia aplicada ao agro, eu comecei a trabalhar em canais de TV, também voltados para o agro, né? Comecei com o Canal Rural, o Canal do Boi, então me tornei apresentadora também via previsão do tempo. Aí me especializei na área, fiz um curso, né, de técnico de apresentadora, tirei o registro de apresentadora, então tudo veio através da meteorologia. Através da formação, acabei me voltando para o agro e depois também me tornei apresentadora. E aí passei por outras empresas, uma empresa voltada bem para agro, de agrotecnologia, e no ano passado vim trabalhar na Climatempo com antigos colegas da Somar Meteorologia, né, que foi comprada aí pelo time da Climatempo, e hoje estou no time vertical agro da Climatempo, no qual atendo essa parte mais de agronegócio. Perfeito, Nadiara. É muito bom conhecer ainda mais sobre você. E a profissão de meteorologista era, no passado, muito focado na parte masculina, no homem. E hoje a gente já consegue ver uma presença marcante das mulheres. O que mudou nesse tempo e o que faz exatamente a sua profissão? Eu acho que a gente foi desmistificando alguns pontos aí da meteorologia, porque realmente é uma ciência muito voltada para física e cálculo, então é uma ciência da área das exatas que é um tanto difícil, e física é algo mais voltado para o público masculino, né? Então o pessoal se aplica um pouco mais na área da meteorologia também. Mas com o passar do tempo a gente foi vendo que o mercado é muito mais do que só previsão do tempo, só cálculos, né? E acabou se abrindo bastante o mercado, então acho que o público feminino também acabou se inserindo mais nessa área, né? A meteorologia tem diversas áreas de atuação. Previsão do tempo, que é a área onde eu atuo mais, esse atendimento ao cliente, trazendo previsões de tempo e clima, mas também tem a área de desenvolvimento, né? O pessoal que trabalha diretamente com modelagem, os modelos que geram as nossas previsões, nessa parte final que eu atuo, mas por trás tem uma galera que trabalha muito com a modelagem, com os cálculos mesmo, né? Com as variáveis. Então tem essa área para quem gosta mais da parte científica, dos cálculos. Tem o pessoal que também trabalha com energia, o pessoal que trabalha com infraestrutura, tem vários setores aí que o público da meteorologia pode atuar. Tem a parte de mídia também, existem poucas meteorologistas que apresentam, mas existe também esse ramo aí que está se abrindo cada vez mais para a gente. E na sua percepção, você acredita que o mercado está se abrindo e gerando novas oportunidades? E quais desafios também você percebe na área?
Sim, o mercado está se abrindo cada vez mais porque eu acho que todos os setores estão percebendo a importância da meteorologia, né? A meteorologia tem impactos diretos em diversas áreas. No agro, eu trabalho especificamente com agro e a gente sabe da importância, né? O clima, uma mudança de clima pode impactar diretamente numa safra, né? Provocando quebras ou provocando uma super safra. Então a gente sabe a importância de uma pequena variável ali e é importante esse monitoramento. Isso impacta em todas as áreas. Então, cada vez mais os setores estão se abrindo e percebendo a importância da meteorologia. O grande desafio é muitas vezes a gente realmente mostrar que, apesar da gente fazer parte das exatas, a meteorologia não é uma exata, a gente fala de previsão e não precisão, então a gente tem muitas variações, sim, principalmente quando a gente pensa em longo prazo, né, as previsões climáticas, a gente consegue mostrar uma tendência, mas exatidão é muito difícil, principalmente quando a gente fala em valores, né? Volume de chuva, a gente consegue ver uma tendência assim, que vai ser uma chuva forte, pode trazer transtornos, a gente gera alertas, mas exatamente o volume, como foi essa chuva que provocou transtorno no litoral de São Paulo, muito difícil prever que ia acontecer uma chuva tão expressiva num curto período de tempo. Então, a gente tem esses desafios ainda, a gente trabalha cada vez mais com tecnologias para melhorar essas assertividades, mas ainda é um grande desafio. E um dos maiores desafios atualmente é inserir a informação de mudanças climáticas. Tem alguns públicos que são um pouco mais resistentes e a gente sabe hoje que mudança climática está aí, não tem como negar, né? E tem uma grande influência, pode impactar muito o nosso futuro. E Nadiara, uma última pergunta para você, né? Como que é conciliar toda essa sua rotina, tanto da profissão como atleta, hoje como apresentadora de TV também, que é um outro segmento. Como você já comentou que assim, você se divide em 1000 e é ligada no 220. Mas como consegue fazer tão bem tudo isso? Não sei se eu faço bem, mas eu gosto muito da minha rotina. Minha dedicação maior é a meteorologia, né? Minha formação principal, meu trabalho principal, mas eu acordo muito cedo para fazer minha atividade física, gosto de começar o dia fazendo atividade física, porque isso parece que já me liga, me dá uma energia extra. Os dias que eu não pratico atividade física de manhã, parece que demora mais para engrenar. Então eu gosto de acordar cedinho, 6 horas eu já estou treinando, 7 horas estou de volta em casa, para 8 horas já está trabalhando. E aí o meu outro trabalho de apresentadora vem à noite, né, pós o trabalho de meteorologista. Então, é puxado, sim. Eu não trabalho todos os dias à noite, mas os dias que eu trabalho à noite são bem mais carregados, mais puxados. Mas eu acho bem gostoso e não abriria mão disso. E ainda agora estou estudando, tem uma noite da semana que eu ainda estou fazendo um curso, então é bem cansativo, mas chega no final de semana eu estou bem feliz aí que quando a gente dá conta, eu acho que é satisfatório e vale a pena para o futuro. Eu não sei se eu vou dar conta por muito tempo dessa rotina, mas... Mas agora faz todo sentido, né? Por enquanto é satisfatório. Obrigada pelas respostas, Nadiara. Agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o segundo bloco. Olá, estamos de volta com a ACS na TV, que recebe hoje Nadiara Pereira, meteorologista e apresentadora de televisão. Nadiara, o clima é um fator muito importante na produção dos alimentos e principalmente no nosso país, que é um grande celeiro mundial. Como o clima afeta diretamente a produção alimentícia? Bom, o clima tem impactos diretos na produção, porque
para produzir bem o que a gente precisa, os combustíveis, né, para uma planta se desenvolver, é calor e umidade. Então, por isso que aqui no Brasil, normalmente o período de safra aí é primavera e verão, que são os períodos chuvosos. Então, a gente precisa ter chuvas regulares, bem distribuídas ao longo de uma safra para produzir bem. Então, é muito importante a gente ter esse monitoramento para ver se naquele período, né, que é o período de chuvas, se a chuva vai ser regular. Infelizmente, não é o que acontece. A gente não tem assim uma chuva que ocorre exatamente nos períodos que a planta precisa, porque a planta precisa de umidade, mas também precisa de períodos de sol para se desenvolver. Então, o produtor gostaria que chovesse de forma regular. E é por isso que entra a previsão do tempo, porque a gente sabe que não é exatamente uma regrinha, né, que a chuva ocorre de forma homogênea no período certo. Então, a gente tem a previsão do tempo que vem para auxiliar, né, o produtor nessa condição. E uma mudança no clima, uma mudança como acontece agora, né, que a gente passa por períodos de impactos de fenômenos climáticos de larga escala, fenômeno El Niño, Laninha, essas mudanças acabam impactando muito, né, distribuição de chuva e temperatura. Então, um excesso de chuva pode ser prejudicial, a gente pode ter faltas de período de umidade, radiação, né, para o bom desenvolvimento dos cultivos, então pode impactar na hora da colheita. Eu sou filha de produtor e sei muito bem isso, né, um El Niño de 98, que foi um dos mais intensos da história. Meu pai não conseguiu tirar a produção da lavoura, então até produziu bem durante a safra, porque teve umidade, teve calor, mas na hora de colher, o excesso de chuva não deixou tirar a produção da lavoura. Então, excesso de chuva pode trazer muitos prejuízos e a falta dela também, né? Falta de umidade, como em períodos de El Niño a gente pode ter risco de seca no interior do Mato Piba, né? Fronteira agrícola do Mato Piba, ali entre o norte e o nordeste, também pode trazer grandes prejuízos, porque pode faltar umidade desde a hora do plantio até o desenvolvimento. Então, clima impacta diretamente na produtividade e a previsão se faz muito importante aí para monitorar e ver os períodos ideais para plantio, para aplicações, para colheita. E podemos dizer que alguns alimentos ou commodities agrícolas são mais afetadas pelas condições climáticas? E quais são elas? Tem algumas que são mais afetadas mesmo? Todos os cultivos acabam tendo impactos, né? Porque todos precisam de umidade para se desenvolver. Mas tem algumas culturas que são mais resistentes, né? Que se desenvolvem, até alguns cultivares que acabam resistindo durante o inverno, durante o período que é mais seco no interior do Brasil. Mas tem cultivos que são bem mais suscetíveis a frio, a excesso de umidade, ou a falta dela, né? Então, tem cultivos que precisam de uma regularidade maior. A soja é um cultivar que precisa, né, de uma regularidade de chuva para produzir bem. Alguns cultivos como cana-de-açúcar, café, citros são um pouco mais suscetíveis ao frio, então não são... O café ele precisa, né, de uma altitude, mas se tiver geada pode ser muito prejudicial. No sul a gente tem o trigo, que é um cultivo que é bastante resistente ao frio, mas se pegar uma geada na hora da florada também pode impactar. Então temos cultivos aí que são mais resistentes às temperaturas, até a falta de umidade, mas em algum momento ali o impacto, dependendo da hora que ocorrer uma chuva ou uma falta de umidade, pode impactar diretamente no desenvolvimento. Então, todas as culturas precisam sim aí de umidade, de temperaturas adequadas, mas tem algumas que são um pouco mais resistentes. A cana-de-açúcar é um pouco mais resistente ao período seco, né, ao inverno, um cultivar um pouco mais resistente à umidade. O trigo é um pouco mais resistente ao frio, mas todos eles aí têm as suas particularidades. E você comentou um pouquinho do café, que é nosso ouro verde, né? Como que ele se comporta nesses casos e como funciona esse acompanhamento em tempo real na hora da colheita? Bom, o café é uma cultivar que agora, né, no momento da colheita, precisa muito do tempo seco, é mais sensível à umidade, né, para a colheita e secagem dos grãos. Então, é um cultivo que normalmente se desenvolve bem quando a gente tem umidade, como em períodos de El Niño, né, que tem um pouco mais de umidade no centro-sul do Brasil. Normalmente, as lavouras de café desenvolvem bem, né, com umidade. Mas na hora da colheita, a gente precisa ter um cuidado aí, monitorar direitinho
porque excesso de umidade pode ser um problema aí e acaba impactando muito na qualidade dos grãos, né? Então, nesse momento, a gente faz esse monitoramento. Normalmente é o período seco, então, normalmente a gente não tem problemas com excesso de umidade. E aí, nessa época, a gente monitora muito o risco de geada, né? Toda hora. Esse frio que está chegando no sul vai trazer geada para o café. Então, é um momento que a gente fica muito atento, principalmente às temperaturas. Nesse ano, a gente tem uma particularidade que é o fenômeno El Niño, né? Que está entrando em vigência, traz um pouco mais de umidade para o centro-sul do Brasil. Então, essa umidade pode chegar às áreas produtoras. Então, a gente já traz esse alerta aí, que a umidade pode ser um problema aí nas próximas semanas, pode impactar a colheita e secagem dos grãos. Por outro lado, o risco de frio já é bem menor, a atmosfera um pouco mais aquecida reduz aí o risco de frio extremo para o café. Perfeito. E com essas mudanças climáticas em andamento, quais os fatores determinantes que vocês observam e estudam para fazer os prognósticos? Agora a gente analisa muito para mudanças climáticas, né, pensando em cenários mais estendidos para as próximas décadas, a gente costuma analisar muitos ciclos passados e fazer essa análise, né, fazendo através de modelos que são específicos de clima, projeções de longo prazo. A gente costuma muito fazer análises de anos que foram ou mais seco, mais chuvosos, simulando, né, cenários parecidos com para os próximos anos através de índices que são calculados no momento. Então, com as mudanças que já vêm ocorrendo nos últimos anos, temperaturas acima da média, distribuição de chuvas, a gente consegue calcular índices. Esses índices são aplicados em modelos de larga escala, né, que são modelos diferentes dos de previsão de tempo, são modelos climáticos, e aí conseguimos fazer projeções para as próximas anos, décadas, né? Então a gente consegue ter aí cenários um pouco mais pessimistas, cenários médios e cenários otimistas, mas a gente consegue ter aí ideias já de como pode se comportar o clima daqui a algumas décadas. E Nadiara, muito se fala sobre o El Niño. Até no nosso bate-papo nós já falamos sobre ele, mas o que é esse fenômeno, o que ele causa? Porque realmente tem um impacto muito grande na produção, no clima. Como funciona? Até para quem está assistindo e não entende muito bem o que é o El Niño. O El Niño é um fenômeno que a gente fala de grande escala, né? Quando a gente fala de previsão do tempo, normalmente a gente fala de previsões de fenômenos de curta escala, que são frentes frias, são fenômenos que passam em 2, 3 dias, né? Então, quando a gente fala de frentes frias, ciclones, são fenômenos de curta escala, são previsões para alguns dias. Quando a gente fala de El Niño, Laninha, são fenômenos de grande escala, que a gente chama de fenômenos climáticos, e eles são fenômenos com maior duração, então são fenômenos climáticos. Normalmente tem aí oscilações anuais, interanuais, e é um fenômeno que é caracterizado pela mudança anômala das temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial. Então, quando a gente tem aquecimento no Oceano Pacífico, temperaturas acima do normal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, estamos em um período de El Niño. E quando a gente tem o resfriamento em um período de Laninha. É claro que tem um limite, ele tem um limiar. Para termos um El Niño instalado, precisamos aí ter pelo menos um meio grau de desvio da temperatura da superfície do mar. É o que a gente atingiu nas últimas semanas. Já entramos num limiar aí de aquecimento no Oceano Pacífico que já caracteriza a atuação do El Niño. Então, o El Niño é esse evento quente, caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, e ele impacta a distribuição das chuvas não só aqui no Brasil, mas no globo como um todo, porque esse aquecimento ele acaba se distribuindo para a atmosfera, então muda a circulação dos ventos e muda também a distribuição de energia, de umidade no globo. Muito obrigada pelas respostas, Nadiara. Agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o último bloco. Olá, estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Nadiara Pereira. Nadiara, nós estávamos falando sobre o El Niño e há pouco tempo houve um comunicado com a possibilidade de 56% do El Niño se tornar um evento forte e 84% de uma manifestação climática moderada. Nós podemos esperar por momentos extremos nos próximos meses. Quando a gente fala até momentos extremos, dá até um
um medinho, né? Mas não é nada disso. O que você percebe que pode acontecer nos próximos meses? Essa é a pergunta do milhão, né? Todo mundo quer saber agora. Todo mundo queria saber se o El Niño ia acontecer mesmo, né? Como vinha sendo previsto. Ele está aí, não tem mais como fugir disso. Estamos entrando no período de El Niño. E agora a pergunta que vale um milhão é se vai ser mesmo um super El Niño, como está se falando muito. E existe, sim, essa possibilidade. Ainda não tem como cravar que vai ser um dos fenômenos mais quentes, mais fortes da história. Mas tudo está caminhando para isso, porque a gente já vem com um aquecimento muito acelerado e forte do Oceano Pacífico Equatorial. Então, se a gente observar o que já vem acontecendo, isso indica realmente que o aquecimento segue uma projeção de se intensificar muito nos próximos meses. A gente já está com limiares aí no Oceano Pacífico que já estão muito próximos de moderados. Então, já estamos entrando num El Niño de moderada intensidade. Se esse aquecimento continuar nesse ritmo, né, tudo leva a crer que realmente até a primavera a gente já tem aí um El Niño forte. Agora, se ele vai ser um dos mais fortes da história, aí a gente precisa realmente monitorar mês a mês aí para observar. Mas as projeções, tanto de institutos americanos, europeus, australianos, que monitoram esse tipo de fenômeno, né, monitoram as condições oceânicas, indicam aí limiares que levam a um El Niño forte, podendo chegar a um dos mais fortes da história, como foi o de 2015 para 2016, de 97 para 98, que foram aí eventos muito marcantes, impactaram muito a distribuição de chuva e temperatura aqui no Brasil e até mesmo a produtividade agrícola. E, Nadiara, o que isso significa na realidade, né? Quando a gente pontua um El Niño forte, o que isso significa para a população? É mais chuva? É menos chuva? É um período mais quente? É menos quente? Como que isso no dia a dia reflete? Normalmente, um El Niño forte, ele tem suas características um pouco mais clássicas. O aquecimento no Oceano Pacífico, ele é mais homogêneo, mais intenso. É o que vem se caracterizando agora nesses últimos períodos. A gente vem acompanhando um aquecimento forte e se expandindo de forma homogênea pelo interior do Oceano Pacífico. Quando ele tem as suas características clássicas e fortes, ele acaba trazendo impactos mais marcados na distribuição de chuva e temperatura. E aqui no Brasil, falando aqui do Brasil, o El Niño ele tem impactos mais efetivos no extremo sul e nas regiões norte e nordeste. No sul, ele tem uma característica de intensificar os sistemas meteorológicos, trazer chuvas acima da média, como a gente teve nos episódios de 97, 98, 2015, 2016, tivemos fortes enchentes no sul do Brasil. Então, muitos, os gaúchos principalmente, que passaram aí por um período prolongado de estiagem, a Argentina também foi muito impactada por estiagem nos últimos 3 anos, que ficaram sob influência de uma laninha. Agora eles estão até com boas expectativas aí por conta do El Niño, porque eles dizem só um El Niño que volta a trazer um alívio, encher reservatórios, porque vem chuva boa por aí. Só que existe uma preocupação, claro, com os extremos, porque vem chuva, sim, mais regular, mais intensa para recuperar essas áreas da seca, mas existe o risco de extremos, aquelas chuvas torrenciais, enchentes, que aí acabam trazendo danos também, né? Trazem transtornos. E para as áreas mais ao norte do país, aí o El Niño costuma trazer uma irregularidade maior. Então, o risco para a estiagem aumenta entre o norte e o nordeste. A região produtora, a fronteira agrícola do Mato Piba, que vinha produzindo muito bem nesses últimos anos, a Bahia, aí bateu recordes de produção de soja nos últimos anos, pode ter problemas com a estiagem na próxima safra. Então, os impactos são mais efetivos nessas áreas. Na área central do Brasil, os efeitos não são tão marcados, mas a característica da chuva também muda um pouco em anos de El Niño. A chuva ela costuma ocorrer mais na forma de pancadas, aquelas chuvas fortes, isoladas e rápidas. Então, a chuva acaba ocorrendo de uma forma mais irregular. É menos comum em anos de El Niño aqueles corredores de umidade que trazem chuvas mais generalizadas, persistentes ou até mesmo invernadas, né? Em El Niño isso é menos comum, mas, por outro lado, o risco aí para chuva irregular, mal distribuída, é maior. E, claro, o El Niño, por ser um evento quente, associado ao aquecimento do Oceano Pacífico, ele também deixa a atmosfera mais aquecida. Então, o que a gente pode esperar aí para os próximos meses é temperaturas acima da média e uma primavera e um verão com calor mais intenso. Isso, o El Niño, por ser um evento quente, aliado também ao aquecimento global que vem aumentando aí nos últimos anos, então a gente pode ter sim aí um dos verões mais quentes já registrados, fortes ondas de calor atingindo o interior do Brasil.
Nadiara, uma outra pergunta que vale R$1 milhão, né? Essas tendências climáticas atuais, quais são as perspectivas para a produção agrícola no Brasil nos próximos anos? E quais medidas podem ser abordadas para enfrentar o que pode acontecer também? Bom, um dos impactos aí que a gente já vai começar a sentir aí, se as projeções se confirmarem, né, com esse El Niño bastante intenso, pode estar associado justamente, né, a mudanças climáticas, a grandes ciclos, porque com o aquecimento global a gente tem observado que os eventos quentes, o fenômeno El Niño, eles têm sido mais intensos. Não significa que o El Niño vai ser duradouro, mas ele pode sim ser um evento bastante intenso. E isso já deve impactar bastante a produtividade aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no globo como um todo. Pode trazer risco de quebra para algumas áreas mais ao norte do Brasil, que podem ter irregularidade maior de chuvas. Não significa ausência total de chuva, mas pode faltar água naquele momento crucial para o desenvolvimento dos cultivos. Então, metade norte do Brasil fica com risco maior de irregularidade, pode ter problemas de produtividade. Até mesmo Mato Grosso, né, que fica as áreas mais ao norte, mais próximas da região norte, podem ter problemas aí com irregularidade das chuvas. E as áreas mais ao sul podem ter problemas com excesso de umidade. Então, algumas áreas vão produzir bem, mas outras áreas podem ter problemas aí com excesso de umidade. Então, a gente já vai observar aí na próxima safra um impacto deste fenômeno que promete ser muito intenso. E o que a gente pode acompanhar a longo prazo é que justamente esses fenômenos, os extremos estão se acentuando com mudanças climáticas, né? Com o aquecimento global, os extremos tendem a se intensificar. Então, a gente pode ter fortes secas, fortes episódios de chuva, né? Períodos chuvosos. Isso acaba se intensificando cada vez mais, como foi o evento que atingiu o litoral de São Paulo. Agora, durante o verão, a gente pode ter problemas em outras áreas. Então, as projeções climáticas de longo prazo mostram que a gente pode ter aí períodos de extremos cada vez mais frequentes e isso acaba impactando bastante produtividade aqui no Brasil, no mundo como um todo, né? Então, é importante a gente ter esse acompanhamento, análises também de projeções climáticas, porque a gente consegue identificar regiões que podem deixar de ser tão produtivas, né? Áreas que vinham produzindo bem podem começar a enfrentar mudanças no clima e podem deixar de produzir. Então, a gente consegue fazer essas análises e relatórios sobre mudanças em determinadas áreas. Nadiara, e infelizmente nós estamos terminando esse bate-papo, que foi muito importante, mas antes de terminar nesse último minuto, nós gostaríamos de saber a sua relação com a Associação Comercial de Santos e principalmente a parceria de vocês nesse momento tão importante. Nós conversamos mensalmente com a Associação Comercial de Santos, sempre trazendo essas informações, né, monitoramento, as condições registradas, as projeções e trazendo principalmente os impactos, né, para as cultivares aí, principalmente, né, para as áreas produtoras de café. É sempre um prazer aí trazer essas informações. Mensalmente a gente faz a conversa online e agora estou aqui presencialmente em Santos. A gente veio trazer aí as informações de forma mais atualizada, e os impactos não só no café, mas em outras culturas, né, no Brasil como um todo, também para a produtividade de grãos, já pensando para a próxima safra. A gente sempre faz uma análise do momento atual, mas já pensando também para os próximos meses, a longo prazo, ainda mais nesse momento, né, que temos aí a entrada do El Niño, como que esse fenômeno vai impactar durante a próxima safra. Então, a gente costuma analisar as condições atuais, fazer as projeções para os próximos meses, e é sempre muito bacana compartilhar essas informações mês a mês. Aí o pessoal da associação é sempre muito bacana e essa parceria aí tende a crescer muito. Nadiara, em nome da Associação Comercial de Santos, nós agradecemos muito a sua visita aqui no nosso estúdio, esse bate-papo tão importante para a população. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer e fico à disposição. E esperamos você no próximo ACS na TV. Tchau, tchau.